Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, número 5. Quando os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecendo mais uma família que está se preparando para morar no céu. Também quero aqui externar a minha gratidão a Deus pelo presbítero José Carlos, pelo convite. Falei certo seu nome? Quero aqui agradecer a Deus, ao presbítero José Carlos pelo convite, ao querido obreiro que está aqui, diácono, a toda a igreja, e também trazer um abraço da nossa sede, a D9, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Dionísio. Amados, os irmãos que acharam aí Timóteo, capítulo 3, vamos estar vendo no verso Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Talvez na sua Bíblia está escrito tempos difíceis. Tempos difíceis. Grava bem essa palavra. Tempos difíceis. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Grava essa palavra, soberbos. Blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Grava essa palavra, sem afeto, o mesmo que sem amor. Irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais inimigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu creio que eu estou ministrando aqui para uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Uma igreja que não saiu de casa só por sair, mas sim uma igreja que veio até este santuário para receber algo da parte de Deus. Porque lá no mundo, lá fora, neste exato momento, nós temos pessoas que buscaram, que colocaram as suas expectativas no homem, e o homem o frustrou. Saindo de casa agora há pouco, eu saindo com a minha esposa mais cedo, eu pude observar, por volta das 7 horas da noite, presbítero José Carlos, 7 horas da noite, irmãos, igrejas fechadas. Igrejas fechadas por causa de quê? Por causa do jogo da Copa do Mundo, da partida entre Brasil e Noruega. Irmãos, isso é um absurdo, porque nós estamos falando da igreja do Cordeiro. Imagine eu ou você virando para Jesus e falando: Jesus, espera aí um pouquinho, espera aí, Jesus, fica aí, espera Jesus. Meu
aonde está o nosso compromisso, o nosso vínculo, o nosso afeto com o Senhor Jesus? Imagine nós precisando de uma cura. Imagine nós carregando um tumor, uma pessoa carregando um tumor, precisando de uma cura de imediato. E Jesus falou: espera aí. Espera aí. Não é assim que Jesus age. Jesus age no imediato. Quando ele está pendurado no madeiro, quando ele está ali pendurado naquela cruz do Calvário, que alguém fala com ele, um ladrão fala com ele: lembra de mim quando chegar no paraíso. Jesus vai dizer para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele: espera aí. Jesus não falou naquele homem da cruz do Calvário: espera aí. Irmãos, isso é muito sério. Tem que ajustar o horário da igreja por causa de uma partida de futebol. E sendo que nos altares, no púlpito, nós falamos: Santo, Santo é o Senhor, grande é o Senhor. Só que na hora da partida de futebol, o Senhor é pequeno. E nós falamos para ele: espera aí, Jesus. Depois da partida de futebol, eu vou para a igreja. O texto que eu trouxe aqui fala de soberba, orgulho, presunção. E o apóstolo Paulo, quando vai ministrar essa palavra, o apóstolo Paulo está nos últimos momentos da sua vida. O capítulo 3 de 2 Timóteo é uma palavra pastoral para um obreiro chamado Timóteo, que estava ali cooperando na igreja de Éfeso. Timóteo recebeu esta orientação de Paulo para que aquele obreiro chamado Timóteo se preparasse, se fortalecesse espiritualmente para os tipos de crente que sobreviria naqueles tempos. E esta palavra é para os dias de hoje, irmãos. Quantos crentes que nós temos hoje, irmãos, pessoas que falam que são crentes, mas estão longe de Deus. São crentes que são soberbos, crentes que são amantes de si mesmos, crentes que só olham para o seu umbigo, ele estando bem, o outro é que se lasque. Crentes presunçosos. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos nos últimos tempos da igreja. Nós temos várias igrejas aí, irmãos, que estão hoje, em pleno domingo, vazias, por causa do jogo da Copa. O que é mais importante, irmão? Estar cultuando a Deus ou estar na frente de uma TV, olhando uma partida de futebol? Porque a vitória, a palavra de Deus é bem clara, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quem é acostumado a frequentar a escola dominical, ler a Bíblia com frequência, conhece essa passagem. Os cavalos se preparam para a vitória, para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O povo de Deus, irmãos, a vitória do povo de Deus não está num campo de futebol. A vitória do povo de Deus não está numa partida de campeonato de futebol. A vitória do povo de Deus está no Senhor. Está no Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por nós. A nossa vitória, ela é do Senhor. Davi vai falar com o gigante, lá em 1 Samuel, aleluia, 2 Samuel.
Olha, você vem para cima de mim com escudos e com espadas, mas eu vou em nome do Deus de Israel. A nossa vitória, irmãos, a nossa peleja, ela está no Senhor. Por que hoje muitos casamentos não estão dando certo? Porque os casais estão longe de Deus. Por que muitos relacionamentos, muitas famílias estão se sucumbindo? Já que hoje isso aqui é o pulo da família, e eu vou falar. Por que a família está sendo deteriorada? A família está sendo deteriorada porque está faltando a interdescência do Espírito e da presença de Deus. As famílias estão sendo deterioradas, dizimadas, porque está faltando a presença do Senhor, a interdescência do Espírito Santo. Já não tem mais, irmão, muitos irmãos já não tem mais aquela sede do primeiro amor, aquela vontade do primeiro chamado. Lembra de quando você aceitou Jesus? Quando você começou a caminhar na igreja? Você queria evangelizar, você queria ganhar alma, você queria falar de Jesus, você queria pregar. Hoje, irmãos, muitos dentro da igreja estão mortos. Estão mortos. E a palavra do Senhor em Apocalipse, lá no capítulo 3, a partir do verso 17, antes do versículo 17, Jesus vai falar que está a ponto de vomitar esse povo, porque eles não são nem mornos e nem frios. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite, irmãos. Muitas das vezes, algo acontece ao contrário da expectativa humana, para Deus mostrar que Ele é Deus. É verdade. Quantos milhões, se não for bilhões, eu vou dizer bilhões, para não errar, de dinheiro que foi investido nessa partida de futebol contra a Noruega. E cadê o investimento? Cadê a expectativa? Está todo mundo agora triste, porque tomou 2-1 na Noruega. A expectativa estava em homens. A expectativa estava em homens. E a nossa expectativa tem buscado o Senhor. A nossa expectativa não deve estar em jogador de futebol. A nossa expectativa não deve estar em pecadores. A nossa expectativa não deve estar em homens avarentos e presunçosos. A nossa expectativa deve estar no Senhor. Aí Jesus chega e mostra. Jesus chega e quebra o orgulho do homem. Mostra para o homem que ele não é nada sem Deus. Jesus chega para uma nação e olha e fala: olha aí, vocês não são nada sem mim. Irmãos, essa Copa estava virando uma idolatria, irmãos. Crentes estavam idolatrando, irmãos. Isso é uma coisa séria. Uma coisa séria para os nossos dias, irmãos. Nós estamos em um domingo onde o Brasil acabou de disputar uma Copa do Mundo, um jogo contra a Noruega. E aquele time saiu humilhado. Quantos crentes deixaram de ir para a igreja? Quantas pessoas deixaram de adorar a Deus por causa da partida? E aí Jesus mostra para toda uma nação, na prática, Jesus mostra para muitos crentes, Jesus mostra para muitos crentes o que está no Evangelho, capítulo 15, verso 5, onde vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o presbítero Zé Carlos
Ele disse para mim que lá no supermercado, no atacadão onde ele trabalha, no penúltimo jogo, entre Brasil e Japão, os patrões fizeram um banquete. Nunca havia feito um banquete como aquele, não, presidente. Pediu para eles pararem e obrigaram, não foi essa palavra que você usou? Pipoca, salada de fruta, não foi esse o valor? Cachorro quente para assistir o jogo. Todo mundo parou. Parou tudo. Parou tudo. Isso também é irmãos. Ou seja, ele como um servo do Senhor, como um obreiro da casa do Senhor, segundo ele foi forçado a assistir o jogo. Você foi obrigado a assistir o jogo. Isso é idolatria, irmãos. Quantos crentes ali não ficam naquela partida ali, ó? Vai, e chega! Quantos crentes, irmão, de frente de uma tela de televisão, ou assistindo uma partida de futebol, solta até um palavrão no calor da emoção, porque o diabo toma conta da emoção da pessoa e faz a pessoa a xingar seu filho não! Ao invés dele xingar, ao invés dele soltar um palavrão, Jesus quer que ele use os lábios dele para dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor do exército. Na palavra introdutória de hoje, foi falada sobre brasas dali, do profeta Isaías. Aonde está a brasa na sua boca? Jesus precisa de você. Jesus precisa. Jesus precisa de você. Para que de alguma forma, você vá e leve a palavra. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo deixou registrado para os crentes em Romanos, em Romanos, no capítulo 10, no verso 14. Como ouvirão a palavra se não há quem pregue? Eu tenho acompanhado um pastor, o nome dele é pastor Rafael, que tem feito um trabalho brilhante nas redes sociais. Ele é dono, pastor, de uma... as outras pessoas ali trabalham com venda de veículos. E a loja dele lota, a loja dele enche. Aí ele usa a loja dele, quando a pessoa vai comprar um carro, para pregar o evangelho. Eu estava vendo ali um casal que estava se separando e foi lá vender um carro, porque estava com as contas atrasadas. E ele deu uma palavra para aquele casal, orou para aquele casal, e o casamento dele foi restaurado. O casamento deles foi restaurado. Então ele usa uma estratégia de negócio para alcançar almas para Jesus. É uma coisa que ele fala que o Espírito Santo de Deus testifica no meu coração. Não se trata de carros, trata de pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Se o nosso objetivo não for ir para o céu, ser arrebatado nos ares com Jesus, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, irmãos. Se o nosso objetivo principal, se o objetivo principal da igreja for idolatrar jogo de futebol em pleno horário de culto, a igreja perdeu o sentido. A igreja perdeu o sentido. É necessário que nós
voltem. É necessário que voltemos. Ou é necessário que haja em nós o primeiro amor. E eu vou para a Bíblia para caminhar para a conclusão. Glória a Deus. É necessário que nós voltemos ao primeiro amor, igreja. É necessário, presbítero José Carlos, que nós temos que nós tenhamos o nosso coração, os nossos corações no primeiro amor. Se desenvolvermos em nós o primeiro amor, a igreja dos dias atuais, ela será restaurada. Porque muitos estão na mesma condição de Efésios capítulo 2, verso 1. Comem, bebem, dormem, andam, mas estão mortos espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, no verso 4. Olha a advertência que Jesus faz à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso é uma igreja antiga, uma igreja fundada há 40 anos antes do Apocalipse, antes de Jesus aparecer para João na ilha de Pátimo, aonde hoje é a Turquia. 40 anos antes, é só você olhar para Atos, capítulo 18, capítulo 19, logo no início ali, fala sobre a fundação da igreja de Éfeso. O texto que eu li no início da mensagem, do apóstolo Paulo, para o cooperador, para o dirigente da igreja em Éfeso, aliás, para o dirigente chamado Timóteo, ele estava cooperando na igreja de Éfeso. Se você for ler o texto, for estudar sobre o texto, o capítulo inteiro, você vai ver que Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo era dirigente da igreja de Éfeso. Por isso que o apóstolo Paulo dirige ao teu obreiro uma carta pastoral, alertando aquele obreiro sobre os dias que viriam. E essa palavra é para nós, irmãos. Eu quero que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Essa palavra é para nós. É necessário que tenhamos o primeiro amor. É necessário que desenvolvamos o primeiro amor, o chamado. O primeiro chamado. É necessário, irmãos. É necessário que busquemos pureza em nossos corações para que sejamos salvos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É necessário que sejamos como uma criança. Eu fico olhando para minha filha de 1 ano e 3 meses. Ela com aquele olhar doce, um olhar sem malícia, um olhar puro, um olhar inocente, um olhar com o coração puro. E Jesus ministra para mim, para o meu coração e fala: é assim
que o verdadeiro crente deve ser. Como uma criança. Glória a Deus. Aquele que não for como uma criança. Aquele que não for como essa bebê. Essa criança de 1 ano e 3 meses. Aquele que não tiver um coração puro, sem avareza, sem presunção. Esse será digno dos céus. Eu te sugiro que tire um tempo para estudar sobre essa passagem que Jesus deixou para nós. Aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Se a pessoa é orgulhosa, cheia de si, avarenta, sem a terra, irmãos, olha como é que a igreja está, presbítero. Que dia que alguém te liga? Que dia que alguém te ligou para saber onde é que você está preocupado com você? Ninguém faz mais não. As pessoas vão só ligam para você quando precisam de você. Irmãos, eu viajo o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus. Recentemente eu estive lá em Campinas, ministrando a palavra de Deus. E dentro do avião Deus estava me dando essa palavra. Hoje, irmão, ninguém está indo para ninguém, não. Se Jesus voltar hoje, muitos vão ficar. A maioria vai ficar. A maioria das igrejas atuais não irão passar no crivo do Senhor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Se nós voltarmos às nossas origens. Porque, é como diz o pastor Dionísio, disse no culto no domingo passado. O nosso Deus, ele é grandão. Mas a gente só reconhece a grandeza dele quando nós chegamos perto dele. Quando a pessoa se afasta de Deus, Deus se torna pequeno para ela. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Soberano e amado Deus, obrigado por essa palavra. Espero que essa palavra alcance pessoas, Pai, que estão desesperadas, famílias que estão se desfazendo, famílias que estão, meu Pai, se dividindo, casais que estão, meu Pai, se preparando para se separar, para se divorciar, filhos, Pai, que estão agora nas drogas, mães que estão, meu Pai, chorando, orando, porque os teus filhos estão nas drogas, estão presos, estão, meu Pai, nas prisões. Pai, cada um que está aqui dentro desta igreja, meu Pai, os seus familiares estão passando por um período, por uma dificuldade. Alcança eles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Purifica os nossos corações. Purifica a nossa alma e fortaleça a nossa família, porque família é forte, igreja é forte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus para o nosso coração, né? Glória a Deus. Estamos continuando. Glória a Deus, porque eu pregado aqui, para você estar acontecendo. Glória a Deus, se passar em alguma igreja,